Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim a poderosa, a infalível e a maravilhosa palavra do Senhor. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Somente até aí, oremos. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor da glória, Deus amado, Deus justo, fiel e verdadeiro, bendito para sempre seja o teu santo e o teu poderoso nome. Ó Deus amado, Pai querido, nesta hora te pedimos em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Revela, ó Deus, o oculto e o escondido. A tua palavra diz: clama a mim e mostrar-te-ei. Estamos clamando a ti nesta hora, para pedir que o Senhor nos mostre, para pedir que o Senhor nos revele o caminho que devemos seguir. Vem com a tua forte e poderosa mão, Senhor, nos guiando, nos mostrando o caminho, em nome de Jesus Cristo, de maneira tal que ninguém saia daqui sem antes ouvir e entender a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração, e o povo de Deus em concordância diz ele. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Podeis assentar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Jesus tem algumas coisas que nos surpreendem, né? Quantos aqui creem, acreditam que Jesus é Deus? Levanta a mão. É Deus. E na condição de Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Pode todas as coisas, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Então ele está reunido com os seus discípulos e faz para os seus discípulos uma pergunta que eu acredito, e cada um também acredita, que ele já sabia da resposta. Ele disse: eu sou o mestre, o rabi, vós fazei bem em me chamar de mestre, porque eu sou o mestre. E o mestre é aquele que pergunta ao aluno já sabendo da resposta. Não é assim, gente, que acontece com o professor na sala de aula? O professor faz uma pergunta para o aluno, mas o professor já sabe a resposta. E na condição de mestre, Jesus fez muito isso. Quando ele perguntou para o cego Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Ele fez uma pergunta para o cego que ele mesmo já sabia da resposta. Qual era a resposta do cego? Jesus, eu quero ver. Jesus já sabia disso, mas mesmo assim fez para o cego aquela pergunta. E a mesma coisa está acontecendo mais uma vez aqui. Ele já sabia qual era a resposta que os discípulos iam dar. Mas ele então faz com que eles pensem e reflitam um pouco nessa situação. Ele pergunta para os discípulos assim:
o que dizes o povo que eu sou? Por que é que ele pergunta isso? Porque cada um daqueles ali tinha os seus relacionamentos. Então, cada um dos seus discípulos conhecia, tinha seus amigos, seu grupo de pessoas, tinha deles que iam comprar comida, como acontece lá na mulher samaritana. Os discípulos haviam saído para buscar comida, então eles tinham relacionamento de comércio, saíam para fazer coisas, e Jesus ficava em outro lugar separado. E durante esses acontecimentos, durante essas questões que aconteciam com eles, Jesus sabia que muitas pessoas se aproximavam dele, às vezes com curiosidade, aproximavam-se dos discípulos para saber quem era o mestre, como era o comportamento do mestre. E Jesus faz essa pergunta, fazendo com que eles reflitam a resposta que muitas daquelas pessoas davam. Uns achavam que Jesus era o João Batista, outros achavam que ele era o profeta Elias, outros achavam que ele era Jeremias. Aí Jesus, depois que faz essa pergunta para que eles reflitam e cada um responde de acordo com a sua experiência, aí Jesus pergunta: e vós? O que vós dizeis que eu sou? Mais uma vez ele faz uma pergunta já sabendo da resposta. Ele já sabia qual seria a resposta que eles iam dar. Ele já sabia, mas ele queria ali que eles mesmos refletissem. Sabe que tem casos, situações que a gente convive, a gente se relaciona com a pessoa e a gente não para pensar o tipo de pessoa que está do nosso lado, qual o tipo de pessoa que você se relaciona, quem é aquela pessoa que está com você todos os dias no ambiente de trabalho, quem é esta pessoa que vai com você para a faculdade, vai com você para a escola, quem é esta pessoa que se relaciona com você. Muitas vezes a gente não faz esse tipo de questionamento, a gente simplesmente vai vivendo um dia de cada vez, sem parar para pensar direito quem é esse tipo de pessoa. Quais são as características dessas pessoas? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos dessas pessoas? É certo que a Bíblia manda a gente se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa exercitar o autoexame, mas também é necessário que a gente, de vez em quando, reflita quem são as pessoas que estão do nosso lado, até para poder lidar melhor com essas pessoas. Porque se você não conhecer as pessoas da sua convivência, as pessoas do seu relacionamento, é capaz de você acabar magoando essas pessoas, falando alguma coisa. Quantas amizades já se perderam porque as pessoas andavam juntas, eram amigos, mas um foi fazer uma brincadeira com o outro e o outro se ofendeu. Não tem caso assim, gente? Aí a pessoa diz assim: eu não sabia que você não gostava desse tipo de brincadeira. Por que a pessoa chega a essa conclusão? Porque ela nunca parou para pensar e raciocinar e tentar entender quem é aquela pessoa que ela se relaciona. A gente simplesmente, como já foi dito, vai vivendo um dia de cada vez, sem parar para pensar quem são as pessoas que estão do nosso lado, qual o tipo de situação que elas aceitariam bem ou não, se elas gostam ou não de um determinado tipo de brincadeira. Nem todo mundo vai agir da mesma maneira. Numa hora da precisão, por exemplo, numa hora que você está precisando de um amigo, às vezes você vai bater na porta de um amigo e acontece com muita frequência a pessoa se decepcionar. Por quê? Porque ela imaginava que aquela pessoa jamais lhe deixaria na mão. E aí, numa hora de uma precisão que você vai procurar um amigo ali, o que você recebe não é a resposta que você imaginava. Isso por quê? Porque a pessoa nunca parou para analisar quem era aquele tipo de amigo, quem era aquela pessoa. O que Jesus fez aqui é chamar os discípulos para fazer esse tipo de questionamento. O que dizem os homens que eu sou? Ele então começa provocando eles assim para que eles se lembrem de situações que eles haviam vivenciado. Ele provoca eles a pensar: não, eu cheguei num lugar, uma pessoa disse para mim que ele era João Batista. Aí a pessoa se lembrou daquela resposta: não, eles falaram que tu era João Batista.
Aí o outro discípulo lembrou que alguém em algum determinado lugar, em um tempo, disse que ele era o profeta Elias. Aí respondeu para ele: não, outros me disseram já que tu era o Elias. Aí o outro se lembrou que alguém em algum tempo disse que ele era Jeremias. Começaram a se lembrar de respostas, de questões ali. Aí agora ele volta para os discípulos, já sabendo qual era a resposta que eles iriam dar. E ainda assim faz para eles essa pergunta: e vós? O que dizes que eu sou? Quem está entendendo alguma coisa, diga amém. Às vezes você mora com uma pessoa, é casado com uma pessoa, e você acha que conhece, você conhece o que está do lado de fora. Você conhece só o que está do lado de fora. E de repente você vai vivendo daquele jeito. Você não sabe quais são os limites daquela pessoa. E todo mundo tem seu limite. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Todo mundo tem seu limite. Por isso que muitos relacionamentos são abalados. Por isso que muitas amizades são afetadas. Porque com frequência nós ultrapassamos os limites das pessoas. E às vezes acontece o oposto também. Pessoas ultrapassam o nosso limite. Amigos, às vezes, nos ofendem com alguma brincadeira, alguma coisa que a gente leva ali para o lado pessoal. Por quê? Porque ela ultrapassou um limite que nós temos. E por que ela ultrapassou o limite? Fez de propósito? Não, às vezes ela simplesmente não conhecia o seu limite, ou ela não lhe conhecia o suficiente para dizer que tipo de brincadeira você pode suportar. Aí Jesus pergunta: e vós, o que dizem que eu sou? Chegou a hora da onça beber água. Quem está preparado aí, diga amém. Expliquei essa primeira parte. E agora nós vamos entrar num assunto um pouco mais delicado. Prepara. Todo mundo está aqui no ambiente de igreja. Viemos, melhor dizendo, com o mesmo propósito: buscar ao Senhor, buscar a Jesus. Amém, gente? Não é isso que as pessoas fazem na igreja? Não é? Mas será que você conhece esse Jesus que você veio buscar? Jesus perguntou para quem? Para quem? Para os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Ele está perguntando para você assim: e vós? O que vocês pensam de mim? E vós? O que dizes que eu sou? Será que a gente divide, compartilha todos do mesmo tipo de pensamento, do que é, de quem é e o que representa Jesus? Dificilmente. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que dizes o povo que eu sou? Uns disseram que era João Batista. Outros disseram que era Elias. Outros disseram que era Jeremias, mostrando para mim e para você que pessoas são diferentes, portanto, têm percepções diferentes, têm formas de ver diferentes. Não se assuste com o que eu vou falar, volto a repetir, o assunto é delicado, mas é necessário falar. Nem todos têm o mesmo pensamento acerca de Jesus. Jesus, ele é o mesmo. Está escrito na palavra de Deus, Hebreus capítulo 8. Versículo 13. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só mais uma vez: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Ele não muda. O que muda é a percepção das pessoas em relação a ele. O que muda é a forma como cada ser vivente vai olhar para Cristo, vai olhar para Jesus, vai buscar a presença dele. O que muda é a forma como cada ser, cada elemento vai pensar, vai imaginar,
de uma maneira diferente. Às vezes você vai para a igreja buscando alguma resposta da parte de Deus. Você está com o coração aflito, você está angustiado, você está em busca de uma resposta, você está em busca da presença de Deus. Mas no mesmo dia, do seu lado, vai sentar uma pessoa que foi buscar um Jesus com motivos completamente diferentes do seu. E isso é natural. E se não fosse natural, não estaria registrado aqui na palavra de Deus em duas passagens, porque Marcos capítulo 8 também vai falar sobre esse mesmo acontecimento. Onde Jesus se reúne com os discípulos e pergunta para eles quem o povo diz que eu sou. Cada um apresenta uma resposta diferente. Aí ele agora pergunta para os seus discípulos: e vós, o que falam de mim? Observe que apenas Pedro, nessa hora, deu a resposta. Aí a gente pode imaginar aqui que quando Jesus faz essa pergunta para eles, é como se eles fossem pegos de surpresa, meio que de supetão. E eles dissessem assim: eu nunca parei para pensar sobre isso. E a gente fica, às vezes, com a mesma sensação: será que eu já parei para pensar quem é o Jesus que eu estou buscando? Tem gente que vem buscar Jesus para uma cura. Tem ou não tem, gente? Mas tem gente que vem buscar Jesus para comprar um carro. É ou não é formas completamente distintas de ver o mesmo Jesus? Tem gente que vem buscar Jesus para restaurar o casamento, restaurar a família. Tem ou não tem? E tem gente que vem buscar Jesus para ele abrir uma porta de emprego porque está desempregado. Tem gente que vem buscar Jesus para buscar paz interior, o perdão dos seus pecados. Mas também tem gente que vem buscar porque não teve outra coisa para ir, outro lugar para ir. Nem todos estamos na mesma dimensão. E é importante a gente saber disso. É importante a gente compreender isso. Alguns estão diferentes de nós em outra dimensão, talvez por uma questão apenas de tempo. Tem pouco tempo de convertido, tem pouco tempo de experiência com Deus, tem pouco tempo de experiência na presença de Deus. E outros estão em dimensões diferentes, simplesmente porque nunca pararam para fazer esta pergunta: o que eu estou buscando em Jesus? E é necessário que a igreja pare e faça essa pergunta: o que é que eu estou buscando dele? Uns dizem que ele é João Batista. João Batista era aquele que batizava. O batismo representa o quê? O renascimento. Uns procuram Jesus para ter um renascimento, uma vida nova. Fizeram tanta burrada a vida inteira, nada contra, eu sou um desses, tá? Que fez burrada a vida inteira também. Fez tantas burradas a sua vida inteira e agora está procurando Jesus para ter uma vida nova, para ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso que muitos olhavam para Jesus e viam nele como um João Batista. João Batista, aquele que batizava, aquele que proporciona um renascimento, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida. Mas outros já olhavam como se fosse Elias. Quem era Elias? O profeta. Muitos vão buscar Jesus justamente por isso, por causa de uma profecia. Buscando uma profecia, uma palavra doce. Uma palavra que venha saciar, massagear o ego de cada um, fazer com que eles se sintam melhor por um curto espaço de tempo. Tem gente assim ou não tem na igreja, gente? Tem ou não tem? Tem gente que vai só em busca de uma profecia. Eu fui na igreja, Deus nem usou o pastor para falar comigo, eu não vou mais naquela igreja. Aí de vez em quando aparece um aí que fala assim: não, fulano ali é usado por Deus, está revelando o CPF, o número da carteira de identidade, o número do título de eleitor. Aí a pessoa diz: eu vou lá. Parece até que a pessoa perdeu esses documentos, que não sabe o próprio número do CPF, aí vai em busca dessas coisas. Mas tem gente assim ou não tem? Diga para mim, tem ou não tem? Fulano ali é usado na revelação, eu vou lá, que é para ele revelar alguma coisa da minha vida. A pessoa está em busca do profeta revelar o que ele não sabe? Não, porque só tem um que revela o que a gente não sabe. Clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que tu não sabe. Mas os profetas que revelam aquilo que a gente já sabe qual é o propósito.
Ainda mais nessa época de internet, de rede social, que tem de gente caindo nessas armadilhas, não tá brincadeira, gente. É convidado para pregar numa igreja, aí procura lá o Facebook daquela igreja, ou o Facebook do pastor que fez o convite. Geralmente, os membros da igreja seguem o pastor no Facebook, no Instagram. Aí, um dia ou 2 dias antes de ir pregar, ele vai lá, vai ver quem é essa pessoa, e começa a palhaçada de chamar pelo nome, só informação que está já nas redes sociais, revelando para o povo aquilo que o povo já está cansado de saber. Eu quero que Deus nos revele coisas que a gente não sabe, coisas que venham mudar a nossa vida, informação que venha somar, melhorar na nossa vida, mas revelar coisa que eu já sei. Revelar quantos anos eu tenho, eu não quero nem lembrar disso, eu queria esquecer. Mas tem gente assim ou não tem? Que vai em busca de revelação, que já sabe, que já conhece. Quando ele vira para os discípulos e pergunta: e vós, meus discípulos, o que vocês pensam de mim? Quantos discípulos Jesus tinha nesse tempo aqui, gente? Quantos? Quantos respondem? Um só. Pedro. E olha a resposta que Pedro dá. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta foi tão forte, foi tão impactante, que Jesus glorificou a Deus pela resposta que Pedro deu. Ele disse assim: pois quem te revelou isso não foi nem carne, nem sangue. Você não aprendeu isso de forma humana. Você não aprendeu isso pelos métodos tradicionais humanos. Quem te revelou isso dessa forma só pode ter sido o Deus Todo-Poderoso. Ei, busca Jesus para ter revelações dessa. Não para ter revelações daquilo que tu já sabe. Tem alguém aqui que, por um acaso, não saiba seu nome completo, sua data completa? Todos nós sabemos. Por que a gente ainda é encantado e fica impressionado com essas coisas? Olha, eu fui numa igreja e o pastor falou meus 11 números do CPF. E por que tu não olhou na carteira, Tabaréu? E olhou lá o teu número do CPF. Tinha que ir num lugar para alguém revelar isso. Clama a mim, responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu és o Cristo, o enviado por Deus. Não vem aqui buscar o Jesus que dá emprego. Não vem aqui buscar o Jesus que vai te prosperar, te dar um carro novo, uma moto nova, um apartamento. Não vem aqui buscar informações que você já está cansado de saber. Venha buscar por o único que pode te dar a vida eterna e a remissão dos pecados. Batizar, qualquer um pode fazer. Profecias, tem de montão por aí. Mas remissão dos pecados, só Jesus. Que dizes vós que eu sou? Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que morreu no nosso lugar. Ele é aquele que teve misericórdia de nós, porque sabia que nós já éramos condenados.
Ele é aquele que, conhecendo cada um de nós e sabendo das atrocidades que a gente praticou na vida, os pecados que a gente cometeu na vida, ele preferiu não nos julgar, mas simplesmente estendeu a mão e nos acolheu com um amor incondicional. Ele é aquele que esteve morto, mas ressuscitou, para mostrar para mim e para você que a vida não termina com a morte, que a nossa esperança não é apenas deste mundo. O apóstolo Paulo disse assim: se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé ultrapassa os nossos dias de vida nessa terra. Quem dizes vós que eu sou? Tu és aquele que nos prometeu a vida eterna. Tu és aquele que venceu a morte para nos provar que nós também venceremos ela um dia. Tu és aquele que nos perdoou dos nossos pecados, embora o mundo inteiro esteja nos acusando, embora o nosso inimigo esteja nos acusando, o Senhor não nos acusou, nos perdoou dos nossos pecados. Que dizes vós que eu sou? Ele é o nosso Senhor. E nós pertencemos a Ele. A nossa vida está nas mãos dEle, porque nós já entregamos a nossa vida a Ele. Ele escolheu não nos julgar, não nos apontar, mas escolheu nos acolher, nos amar. E vós, o que dizes que eu sou? Tu és Jesus, a nossa única esperança. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Quando você estiver desempregado, você pode encontrar emprego na igreja ou em outro lugar qualquer. Quando você estiver com problema no casamento, você pode encontrar solução em outro lugar que não seja na igreja também. Mas ninguém, em tempo algum, em lugar nenhum, encontrará a remissão pelos pecados, o perdão dos pecados e a salvação, se não for em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida do meu Senhor. E vós, o que dizeis de mim? Tu és a esperança viva, Jesus. Fica de pé. Vamos orar.
Coloca a tua mão no teu coração. Senhor, perdoa. Às vezes que nós viemos te buscar por outros motivos que não fosse esse. Perdoa, Senhor, pelas vezes que viemos te buscar para uma porta de emprego, para uma bênção financeira, para uma bênção familiar. Não que essas coisas não sejam importantes, mas a tua palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Oh Deus, vem nos fortalecer, Senhor. Para que assim, como o Senhor disse a Pedro, nós também possamos ser esta pedra viva, onde a tua igreja será edificada. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe com a bênção da salvação e do perdão. Nos abençoe, Senhor, com a bênção que é a tua presença. Sabemos que assim como João Batista, nós não somos dignos de desatar as sandálias dos teus pés. Sabemos que como Elias, muitas vezes somos imprudentes. Sabemos que como Jeremias, muitas vezes nos lamentamos demasiadamente. Mas sabemos também, Senhor, que como teus discípulos, nós buscamos a salvação e a vida eterna. Por isso, Deus, nesta hora, em nome de Jesus, vem nos abençoar. Que tudo que foi dito, que foi ensinado, que foi pregado aqui nesta noite, não seja esquecido, Senhor, mas seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que se fez presente nesse lugar e pôde compartilhar conosco um pouquinho desta revelação tremenda e maravilhosa em nossas vidas. Que a partir de hoje, nós não venhamos mais te buscar por coisas tão pequeninas, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que nós venhamos te buscar, porque tu és o único capaz de nos ofertar gratuitamente a vida eterna. Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: será que você pode aplaudir esse Deus maravilhoso?